partir do verso 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Cristo, a primícia dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando haver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Deus bondoso, Deus justo, Deus santo, obrigado mais uma vez, ó Deus, por tudo que já ocorreu nesta noite, pela palavra do Senhor cantada, lida, pela palavra do Senhor aqui recitada. Agora, Pai, nós nos rendemos totalmente à autoridade desse pequeno texto da palavra do Senhor, para que o Teu Espírito Santo encontre liberdade nos corações presentes, dando-lhe entendimento para vidas aqui sejam edificadas pela palavra do Senhor. Entrego a Deus em Tuas mãos a vida de cada um. Eu oro, Deus, diante daqueles que estão com dificuldades, ó Pai Santo, de entender e de firmar-se na palavra do Senhor. Eu oro para que Teu Espírito o auxilie, ajudando, fortalecendo e tudo, abençoando tantos quantos não puderam estar aqui nesta noite. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre as suas vidas. Assim eu oro agradecer neste momento no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar. Muito obrigado. As primícias dos que dormem. Estava na congregação, peguei o primeiro parágrafo desse capítulo. É um capítulo muito grande. São 58 versos nesse capítulo, em que Paulo, nessa carta em especial, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele tem dois capítulos especiais. O primeiro capítulo especial é o capítulo 13, de número 13. E nesse capítulo de número 13, ele fala da supremacia do amor. Ele fala de uma forma tão extraordinária, dado a questão envolvendo a igreja, uma igreja muito rica, uma igreja que tinha todos os dons, mas uma igreja que tinha abandonado o maior dom que um crente possa ter, que é o amor. Tanto é que ele conclui com essa justamente afirmativa. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Diante disto, ele entra em outras questões, e questões que essa igreja trouxe muitos problemas para ele, problema de desejo, problema doutrinário, e aqui ele está diante do problema doutrinário, que é o problema da ressurreição. Na igreja tinha esse problema da ressurreição, conforme o verso 12 que diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Então Paulo estava enfrentando uma dificuldade muito grande, uma igreja que questionou a segunda carta em especial, com esse propósito, questionou a autoridade apostólica de Paulo. E uma igreja que estava, além de questionando a autoridade apostólica de Paulo, uma igreja que estava sendo desvirtuada daquilo que foi ensinado. Ele começa falando a igreja assim no verso 1, verso 2: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais, pois ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenha
tenhais crido em vão. Então Paulo teve essa preocupação de ensinar, transmitir o evangelho genuíno como ele recebeu do próprio Cristo, como ele fala do capítulo 1 do verso 1 ao verso 11, que é mostrando Cristo ressurreto, mostrando Cristo e as testemunhas oculares, que presenciaram Cristo na sua ressurreição. E do verso 12 ao 19, já mostra as consequências ao negar a evidência, ao negar a ressurreição de Cristo. Ele estava aqui, a exemplo que ele faz com a igreja dos Gálatas, em especial, da região dos Gálatas. Aqui ele começa a defender uma doutrina que é fundamental, principalmente para nossos dias, para os dias atuais. É fundamental para que você, crente em Cristo Jesus, que está aqui nessa noite, que está ouvindo a palavra, você precisa ter uma maturidade espiritual acerca desse assunto, para que nenhuma sombra de dúvida venha estar desvirtuando você de uma verdade crucial. Porque nós estamos diante de um texto em que tem tudo a ver com o que nós vamos celebrar nessa noite, que é a ceia do Senhor, que é a celebração do ato sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. E com que propósito ele teve esse ato sacrificial na cruz? Com um único propósito, com um propósito esse justamente de nos dar a garantia da ressurreição. Então em Cristo, nós temos a garantia da ressurreição. Por isso, ele é a primícia da nossa ressurreição. Sendo ele a primícia da ressurreição, a própria palavra já denota como primícia também tem os demais. E quem são os demais? No verso 20 ao verso 23, ele discorre acerca dessa questão, Cristo sendo como primícia. Então os crentes têm esse benefício dado por ele de poder viver nessa expectativa também de ter a garantia da sua ressurreição. O verso 23 de Romanos 8, verso 23, diz assim, e não somente ela, falando da terra que geme na expectativa, se angustia, da criação que se angustia na expectativa da volta de Cristo. Aí fala, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. A primícia, nós temos, conforme aqui em Romanos, nós temos essa expectativa, que é a minha expectativa, porque hoje, quando eu digo que eu sou filho de Deus, alguns soam como dúvida, talvez até mesmo dentro da igreja, no mundo principalmente, tenha dúvida se realmente é filho de Deus. Então eu estou, como Paulo fala ali aos Romanos, gemendo, angustiado, para que concretize a vida de Cristo, para que diante dessa primícia, a qual eu faço parte, como primícia de Cristo, para receber aquilo que a mim pertence mediante o Senhor Jesus Cristo, que é a certificação de filho. Já tenho isso, já está no sentido espiritual, mas vem a concretização quando Cristo voltar, e ali eu vou receber o meu certificado de filiação, a qual eu vou poder também clamar, Abba, Pai, Papai, Paizinho. E é pertinente quem duvida, quem fala quem é filho, porque nós temos hoje muitos falsos profetas, a exemplo aqui da época de Paulo escrevendo aos Coríntios, defendendo, refutando os falsos apóstolos, falsos ensinadores, os falsos mestres, porque diante dos falsos que nós temos hoje, também eles dizem, nós somos filhos de Deus. E há quem diga que
a salvação no sentido universal, com essa interpretação errônea do verso 22, quando diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pega esse texto aqui como a salvação universal, que todos vão ser vivificados, mas o verso seguinte responde isso: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então é os que estão em Cristo, não é os que apenas de boca sirvam Cristo, apenas de falar sirvam Cristo, mas os de realmente coração servem a Cristo, e Cristo sabe quem o serve, sabe quem está seguindo, quem tem o seu coração aberto para esse fim, para esse propósito. Ele fala aqui no verso 21 do Adão, verso 22, 21 e 22, fala dos dois, Adão. O Adão lá do Gênesis, e o segundo Adão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer aqui uma simples reflexão acerca desses dois. O primeiro Adão, exemplo. O primeiro Adão, através do primeiro Adão veio o pecado. Através do primeiro Adão, a porta do Éden se fechou. Através do primeiro Adão veio a morte. Esse é o primeiro Adão. O segundo Adão, que Paulo discorre muito bem e melhor lá em 2 Coríntios, em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, ele discorre muito bem acerca desse segundo Adão. O segundo Adão, diferentemente, contrário ao primeiro Adão. O segundo Adão, ele vem e declara que ele é a porta. Se o primeiro, a porta foi fechada, o segundo está dizendo que a porta está aberta para tantos quantos quiserem adentrar de volta à glória perdida. O segundo Adão, o primeiro Adão, por ele entrou o pecado, e o pecado a morte. O segundo Adão não pecou, e através dele, ele venceu a morte. Amém. É algo tão extraordinário, de uma forma simples assim, explicando, os irmãos não conseguem macronizar a história, a sua profunda história diante disto. É algo que envolve coisas poderosas no mundo espiritual, que nós não temos noção, que as maiores lutas que nós já presenciamos, ou que já ouvimos falar, ou que podemos presenciar, não pode comparar com a luta do mundo espiritual que o Senhor Jesus Cristo sofreu. É algo tão extraordinário, porque assim como o primeiro Adão, ele entregou o que Deus deu para nós, que é a herança, que é a terra, que Deus deu para nós, e mediante ele pecando, ou seja, sendo vencido por Satanás ali no jardim do Éden, ele ali passou para Satanás o governo deste mundo que hoje nós conhecemos, e Cristo veio para resgatar. Deus, como os seus propósitos não podem ser frustrados, ele precisou criar uma nova geração. E hoje quem está em Cristo Jesus pode descansar com essa verdade, que você faz parte da nova criação de Deus em Cristo Jesus. Amém. 2 Coríntios 5,17. Assim, quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A primeira criação, Deus colocou o primeiro Adão, e o primeiro Adão falhou, pecou, veio a morte. A segunda criação, Deus trouxe o seu segundo Adão, na pessoa do Cristo. Ele veio, morreu, e por que ele morreu? Ele morreu porque ele recebeu o meu pecado, o seu pecado, porque ele morreu injustamente. Ele não tinha pecado, porque a morte é uma consequência do pecado, como fala os Romanos
Cristo. O salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, Cristo não merecia ter morrido. Ele não merecia ter morrido. E por que ele foi morto naquela cruz de uma forma como maldito ainda? Por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Nós devemos entender isso. Ele não morreu para mostrar que ele é o maior, mas ele morreu para provar que o seu amor é insondável. Ele morreu para provar que nos ama, conforme Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É algo tão extraordinário que nós não compreendemos. Como que uma palavra dessa pode transformar um marginal? Uma pessoa que está na sarjeta, uma pessoa que está no mundo das drogas, uma pessoa que está totalmente entregue ao vício das drogas, do sexo, da criminalidade. E essa palavra, como eu falei hoje aqui pela manhã, tocou no coração desse Guina, o Aguinaldo, que assim como tocou no coração que era tida como a bruxa da Cracolândia, que é a Sandra Regina, não foi uma pregação cheia do Espírito, como alguns falam, né? Com toda a oratória. Não, foi simplesmente uma declaração: Jesus te ama e eu também. É algo tão profundo, tão extraordinário, que nós estamos nessa vida que podemos dizer que estamos no paraíso. Quando comparamos com quem está lá na Cracolândia, nós temos isso como algo muito comum. Só que o amor de Deus não é comum. É algo muito, muito, muito extraordinário. Prova essa, que Cristo morreu numa cruz injustamente, para provar o seu amor por mim e por você. Ele poderia simplesmente passar a borracha e fazer uma nova criação sem pecado, mas ao contrário, ele veio e restaurou a criação caída, e através da restauração da criação caída, ele faz uma nova criação espiritual hoje, no sentido espiritual, em Cristo. E essa nova criação, nós precisamos entender. Nós estamos nesse mundo, nós não servimos qualquer um, nós servimos o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Essa nova criação que está aqui dentro de nós, que está dentro de você, esse novo homem, você faz parte dessa nova geração em Cristo, e você deve viver a expectativa do encontro com Cristo, porque Ele tem uma nova roupa para você. E essa roupa, conforme 2 Coríntios capítulo 5, é justamente um novo corpo. E ele fala aqui nesse capítulo mesmo, lá a partir do verso 51, que é um corpo incorruptível, é um corpo imortal. E quando nós nos revestimos desse novo tabernáculo, que está lá no guarda-roupa de Deus, nas regiões celestiais, pronta para nos dar essa nova criação, a Bíblia fala aqui no verso 54, cumprir-se-á, no verso finalzinho, tragada, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É algo muito extraordinário. Agora, se Cristo morreu injustamente, eis a razão por que Cristo ressuscitou. Por que nós morremos e não ressuscitamos? Porque nós morremos porque nós somos pecadores. Então nós vamos para o mundo dos mortos justamente porque nós somos pecados, nós somos pecadores. E porque Cristo morreu injustamente, Deus, como justo que é, Ele aplicou a sua justiça no mundo do mundo dos mortos e trouxe Cristo de volta. E mediante o trazer Cristo de volta, Cristo ressuscitou, e Ele, como primícia da ressurreição, é a garantia sua hoje, que independentemente
da Covid, independentemente das balas perdidas, independentemente do que vier assombrar a sua vida, não permita que isso venha tirar o gozo, a alegria e o prazer de estar com Cristo. Nós temos muitos exemplos, meus amados, ao longo da história, muitos exemplos de irmãos mártires, né? Nós temos não só exemplos bíblicos, porque às vezes a gente olha os exemplos bíblicos e dá mais atenção aos exemplos extras bíblicos, mas todos foram homens de Deus, assim como Estevão foi homem de Deus, assim como Policarpo foi homem de Deus, assim como David Livingstone também foi um homem de Deus. E no caso de Policarpo em especial, que foi pastor da igreja de Esmirna, ele, quando foi morto pelo Império Romano, ele foi amarrado numa estaca e tirado fogo, e os oficiais de Roma ficaram querendo ouvir a voz de Policarpo: eu desisto de Cristo e eu estou declarando a minha fidelidade ao imperador romano. Mas enquanto eles estavam tentando ouvir, porque Policarpo era uma pessoa de respeito na cidade de Esmirna, enquanto eles estavam tentando ouvir esta renúncia de Policarpo, eles ouviram, foi o louvor de Policarpo, louvando e orando ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu não sou digno de morrer como o Senhor morreu, martirizado. É algo que nós não sabemos o que é isso. Uma dor de dente, uma dor de dedo é o suficiente para a gente poder desistir. É a raça mais frouxa que tem, é a raça ocidental. E os brasileiros, eu acho que devem estar liderando nessa lista aí. A mais frouxa que tem. O cabelo, o fio de cabelo que cai, não vou não porque caiu o fio de cabelo. Não vou não porque minha roupa está passada. Qualquer coisa é motivo de desistir. Prioriza tudo nesse mundo menos Cristo. Prioriza a família, prioriza trabalho, prioriza estudo, prioriza filho, prioriza mãe, prioriza pai, prioriza esposo, esposa, prioriza tudo. Cristo em último lugar. Como que vai entender a profundidade da palavra de Deus? Se é o crente raso, se é o crente que quer nadar em piscina de criança, se é o crente que quer pescar em aquário, ali na Cracolândia a gente viu o que é pescar em mar aberto, águas profundas. É isso que dá prazer. É isso que faz com que você mude o seu conceito do que é ser crente. É isso que faz com que você entenda a profundidade do poder do Evangelho sobre o mundo espiritual. É isso que faz com que você se apaixone ainda mais pela palavra de Deus e busque a palavra de Deus. Porque é algo tão extraordinário que, diante do que nós presenciamos quando vimos ali os missionários, eu vim lá para cá com vergonha. Porque nós nada fazemos. Agora, pasme, se nós, como igreja pequena, ainda tentamos fazer alguma coisa, pior são igrejas enormes, grandes, que não querem nem saber, que quando a pessoa liga, relato do próprio Aguinaldo, que foi um marginalizado, que foi um marginal na verdade, que foi meio destrocado, tudo, que hoje é um líder lá da unidade masculina. Ele já ouviu isso de pastores e de crentes maduros. Nós somos aqui da unidade masculina, precisamos de ajuda de descartar mesmo. Nós não podemos ajudar. Tem aqueles que ajudam? Tem ajudas que chegam lá que nem estão esperando. Pede um biscoito, pensa que não foi o caso, a gente presenciou isso. Pediu um biscoito. A irmã, a esposa de Rina, ligou para o irmão da igreja lá, pediu biscoito.
Aí pensa que não chega com carne lotada de biscoito, de carne, de bacon, tudo. Tem feijoada hoje. Feijoada. Então, mas diante dessas pessoas, porque a obra de Deus, ela não para, a maioria das igrejas não apoiam e nem visitam um projeto desse. Quero que ostentar, quero termos postos, desfile de moda, domingo à noite, desfile de moda. Isso não é ser crente. Isso não é ser crente. O meu Senhor morreu injustamente. Ele morreu injustamente. Mas graças a Deus que Ele é justo. Graças a Deus que a justiça de Deus imperou na vida do seu Filho Jesus Cristo e tirou Ele do mundo dos mortos, ressuscitando. É a razão pela qual nós estamos aqui. Porque se Cristo não recebesse, Deus não aplicasse a sua justiça em Cristo, qual era a razão de estarmos aqui? Qual era a razão? Nós estaremos, nem aqui nós estaremos na verdade, mas no exemplo bíblico, o que os discípulos fizeram, ainda no terceiro dia? Voltaram para a mesmice, voltaram para a velha profissão, voltaram para a velha vida, voltaram para... Pessoal, a mensagem desse Cristo ressurreto é a razão pela qual você deve estar turbinado, seja com, você pode estar aqui fazendo uma analogia, seja com aquele Red Bull ou qualquer vitamina, mas você tem que estar esperto, ligado, clamando, agradecendo, louvando a Deus por essa obra extraordinária, algo extraordinário. E aí no verso 24 ele fala, e então virá o fim. Por quê? Paulo aqui ele escreve, assim como do verso 12 ao verso 19, as consequências ao negar Jesus Cristo. E as consequências ao negar Jesus Cristo, Paulo conclui no verso 19 falando assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A consequência de quem nega Jesus. E aqui ele está trazendo as consequências de quem crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A primeira consequência aqui é a questão da primícia. Cristo é primícia. Segunda consequência é que nós somos beneficiados pela primícia, conforme Romanos. Nós, os crentes em Cristo Jesus. Segunda consequência é que depois disto nós vamos ter a alegria de ser cessado esse mundo da forma como hoje nós conhecemos, cheio de pecado, cheio de dor. Verso 24 fala, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Três coisas ele fala aqui, ó, todo principado, toda potestade e poder. Isso aqui são forças demoníacas. Forças demoníacas. Cristo está reinando? Sim e não. O reino dele ainda é no caráter espiritual, mas ainda vai se concretizar no reino milenar. E no reino milenar, a Bíblia nos ensina que Satanás vai ser preso. E no final do reino milenar é quando vai concluir isso aqui. Ele vai entregar ao Deus e Pai o seu reino, com a vitória concretizada sobre os principados, potestades e poder. Concretizado já está, mas nós não conseguimos enxergar isso, porque nós ainda estamos nesse mundo perverso, nesse mundo carnal, nesse mundo materialista, nesse mundo em que a nossa visão está mais voltada para as coisas que alegram a carne do que propriamente das coisas que alegram o Espírito que em nós habita.
E ele chega aqui ao clímax. Primeiro ele fala a questão de que o último inimigo a ser vencido é a morte. Ainda que nós temos a morte como um inimigo ferrenho, ainda que hoje eu posso falar com muita propriedade que o seu destino é a cova, você pode criar os melhores projetos da sua vida, você pode ter os projetos mais perfeitos, você pode ter a missão por ser o cara, ser o mestre, ou advogado, ou médico, ou empresário, você pode adicionar isso tudo, mas isso tudo é incerto, é apenas planos. O que tem certo na sua vida é a cova, é 7 palmos para a terra. Isso é o que tem certo. Sabe por quê? Porque você pecou. Se você não crê em Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o seu destino é meramente isso. E teme diante de uma verdade dessa. É para temer mesmo. Está muito duro, pastor. É para te acordar mesmo. Parar de brincar de ser crente. Parar de brincar de eu crer em Cristo, sem mostrar a evidência da crença. Precisa evidenciar se você crê ou não. E como se evidencia, pastor? Pelos frutos se conhece a árvore. Da fonte sabe se ela jorra água amarga ou água doce. Se você está sendo crente rancoroso, só dando água amarga para o seu próximo, bota sua barba de molho. Se você está sendo um tipo de um crente morimbudo, um tipo de um crente em que não contribui com a obra do Senhor, coloque a sua barba de molho. O que tem de certo na sua vida, na minha vida, é o caixão e 7 palmos pela terra. Agora, a nova criação, a qual eu faço parte, como Pedro fala, vós sois sacerdote real, nação santa, povo adquirido com propriedade com Deus. Então eu faço parte dessa nova geração. Como eu faço parte dessa nova geração, caixão e 7 palmos não me assombram, porque é para essa matéria corruptível e mortal. Porque para a matéria que eu tenho reservado por Deus lá nos céus, é uma matéria que caixão e nem 7 palmos de terra não vai conhecer. Ela é incorruptível, ela é imortal. Prepare-se, reflita-se. Tomar ceia não é para você adquirir uma bênção maior, mas é um resultado de que tem a bênção maior, a certeza da salvação de Cristo Jesus. Tomar ceia é isso. Que já foi batizado, e o batismo ali é excelente. Eu morri com Cristo, sai da água, eu ressuscitei com Cristo. No clímax, ele venceu a morte, e diante disso, verso 27 e 28, ele fala: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aqueles que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estão sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. É o reconhecimento, a glorificação do Filho para com o Pai, é a sujeição do Filho para com o Pai. Os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, têm o seu papel. O único que pode salvar é Jesus Cristo, que ele morreu injustamente e Deus ressuscitou, razão pela qual ele ficou lá, porque era injusto ele continuar lá. Creia no Senhor Jesus, teme o Senhor Jesus, busque o Senhor Jesus e faça com que a sua vida seja guiada pelo Espírito do Senhor Jesus, Consolador, que ele prometeu enviar. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que você dê lugar ao Espírito Santo para te conduzir.
para te convencer, para mudar a forma como você pensa. Aquilo que você acha que é verdade, pergunte a Deus, pergunte ao teu amigo, o Espírito Santo, como amigo, como mestre, como guia, se está correto da forma como você pensa, da forma como você acha. Faça isso. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida prazerosa diante do mestre. Que Deus nos abençoe. Vamos à distribuição da ceia do Senhor.